Quando a gente está passando por uma experiência difícil, geralmente tudo que a gente quer é simplesmente poder falar sobre aquilo. Falar sobre aquilo que a gente está sentindo, sobre o nosso desconforto e ter alguém ali presente. Não necessariamente alguém que vai dar um conselho, que vai resolver aquele problema para a gente, mas simplesmente alguém que esteja ali, ouvindo de forma atenta e presente. Porque quando a gente consegue falar sobre a nossa experiência e sentir que alguém está realmente escutando, isso nos ajuda muito a validar o que a gente está vivendo, porque nós temos necessidade de compreensão, de validação e de acompanhamento. E é claro que, no fundo, o que mais importa é a validação que vem de dentro, né? Mas às vezes existe também essa necessidade de que alguém esteja acompanhando a nossa experiência, porque nós somos seres humanos. E eu percebo diariamente, nas mais variadas situações, que a gente realmente não aprendeu a ouvir, né? Quando uma pessoa ela chega para falar sobre alguma experiência que está sendo difícil para ela, pode ser uma questão de dificuldade no relacionamento, uma questão emocional, ou qualquer situação que possa estar gerando para essa pessoa um sofrimento, a tendência automática que a gente tem é fazer duas coisas. Ou a gente minimiza essa dor, né, dessa pessoa falando coisas como: "Ah, mas todo mundo passa por isso vai passar". Ou então a gente tenta resolver, né, tenta dar uma solução, aconselhar. "Ah, você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo". E muitas vezes a gente faz isso porque é muito desconfortável ouvir o sofrimento de alguém. Aquilo toca nas nossas próprias questões também. Então a gente quer se livrar daquilo. E poucas pessoas elas conseguem realmente ouvir alguém que está passando por uma experiência difícil. E na minha vida eu me vejo constantemente dos dois lados, né. Em momentos em que tudo que eu queria era simplesmente falar sobre alguma coisa que está me incomodando, que está sendo difícil, não no intuito de reclamar da vida, mas simplesmente de compartilhar, né, a minha experiência, desabafar. E muitas vezes eu ouço frases como: "Ah, isso é normal, todo mundo sente isso, todo mundo passa por isso". E isso é muito difícil de ouvir, né, porque minimiza o nosso sofrimento. É como se aquilo que a gente está sentindo não fosse válido. E outras vezes sou eu mesma, né, que dou essa resposta para alguém que me conta alguma experiência difícil dela. E com o tempo, estudando sobre comunicação não violenta, eu fui percebendo o quanto a gente realmente não sabe se comunicar, não sabe ouvir, né. Então isso é algo que a gente precisa treinar constantemente, porque escuta empática não é a gente alimentar a reclamação, não é concordar com tudo que a pessoa está dizendo, não é passar a mão na cabeça, é simplesmente estar presente e disponível. É uma abertura que diz: "Eu consigo perceber o quanto isso está sendo difícil para você". Ou então simplesmente só mostrar que você está ali, disponível, validando a experiência da pessoa e ouvindo. Porque no fim das contas, quem vai resolver aquela situação sempre é a própria pessoa, né. Então, ela tem sabedoria suficiente dentro dela para isso. Mas muitas vezes a pessoa precisa primeiro ser ouvida, ser acolhida. Então eu deixo aqui essa reflexão pra gente, né. Quantas vezes na nossa vida, tudo que a gente queria era simplesmente ser ouvida sem julgamento. Então talvez da próxima vez que alguém vier desabafar conosco, a gente possa se perguntar: como é que eu posso ouvir essa pessoa sem minimizar, sem tentar resolver e sem desvalidar a experiência dela? Será que a gente consegue? Às vezes tudo o que alguém precisa é apenas da nossa presença.